adoramos ao Senhor porque Ele é bom. E sempre, sempre, irmãos, eu vou dizer isso. Eu sempre vou agradecer a Deus. Glorificar o Senhor pelo dia que passou. Glorificar a Deus pelas lutas. Beatriz, a paz do Senhor. Agradecer a Ele pelo dia, mesmo que o dia não foi muito bom. A gente tem que aprender a agradecer, a gente tem que aprender a glorificar a Deus em tudo, porque Ele verdadeiramente é bom e a misericórdia dele, irmãos, não tem tamanho, né? Principalmente quando a gente está vendo aí tudo que ocorreu durante esses dias, nessas festas, inclusive até hoje, quando eu estava na parte da tarde, eu estava ali vendo notícia e eles estavam mostrando ali quem tinha ganhado lá no Rio de Janeiro e eles passaram um pedaço do desfile dessa escola. Somente o Senhor, né, irmãos? E chama de escola ainda, né? Aprendizado do quê? A gente não sabe, mas cada um, irmã Rosa, a paz do Senhor, seja bem-vinda. São escolhas, irmãos. Eu estava falando com meu esposo fica um pouquinho nervoso, porque ele acha que as pessoas têm que entender. Só que a gente tem que também entender que para eles estão certos. Deus é fiel à paz de Deus. Eles não querem conhecer a Deus como a gente conhece, eles não querem servir a Deus como nós servimos, eles têm os deuses deles e o livre-arbítrio está aí. Por quê? Porque cada um planta e todo dia aquele que planta colhe. A gente não vai colher o que eles estão plantando, a gente vai colher o que a gente planta, né? Nós mesmos carregamos a nossa cruz e vamos prestar conta a Deus naquele dia, cada um conforme a sua vida, e eles também. Mas é difícil, irmãos, de ver algumas coisas e as pessoas ainda olharem com um olhar bom aquilo ali. Então, muito difícil, né? E ainda sábado, ainda tem sexta, sábado, né? Tem ainda, né? Tem ainda mais um pouco, tem algumas coisas e Deus nos proteja, né? Então, em nome de Jesus, irmãos, todos os dias, mais uma vez, vou ser repetitivo aqui. Às vezes é cansativo repetir, irmãos. Eu, às vezes, não quero repetir, mas é para o nosso bem, irmãos. Cubra a tua casa, cubra a tua família. Ore já pela manhã. Nós oramos aqui juntos. Quando desliga, a gente desliga aqui das nossas lives. Antes de você ir dormir, geralmente a gente não pega logo no sono, irmãos. Ore. Pede ao Senhor, Pai, olha, eu terminei a live lá, obrigado pela tua palavra, estava lá com os irmãos, eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, mas cobre minha casa, cobre minha família, meu esposo vai sair daqui a pouco, meu filho, ou não vão sair, mas estão dentro da sua casa. Pai, guarda o meu lar enquanto eu vou dormir. Nós estamos fragilizados quando estamos dormindo, porque nós estamos num modo de descanso. Mas nós temos um Deus que é o Senhor, que envia os teus anjos, que não dorme, nunca dormirá. Então guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Márcio Lopes, cheios de charme, a paz de Deus. Então, irmãos, tem esse hábito. É um hábito, como escovar os dentes, como a gente tem que comer e tomar café, almoçar e jantar. São hábitos e por pedir a cobertura do Senhor tem que fazer parte da nossa vida. Porque o mal, irmãos, ele não dorme. E quando você estiver ali distraído, é a hora que ele vem. E muitos de nós, que mesmo crendo ao Senhor, têm sido surpreendidos. Maria do Carmo, a paz do Senhor. Os levantes vêm, a fúria do inimigo vem e é pego de surpresa. E na hora não sabe o que fazer e como agir. Mas aquele que está ligado no Senhor nunca é surpreendido, irmãos. É alertado por Deus. O Senhor manda recado. O Senhor faz com que a pessoa sinta que algo está estranho. E ali você começa a orar. Ali você cobre a tua vida e a tua casa. Tá bom, irmãos? Faça isso. Não fique dando ouvido a um ao outro, não. Escute a Deus o que Ele tem para falar. Deus abençoe, cheios de charme. Deus abençoe a todos. Então, meu XNC, XNR. A paz de Deus seja bem-vinda. Bom dia. Então, irmãos, é um recadinho de início, mas se faz, irmãos, oportuno nesse momento. Não pense porque a festa acabou que está tudo bem. É agora, irmãos, do que tudo que foi feito, o que foi invocado, o que está solto por aí, que vai vir contra a vida daqueles que não se dobram. Quem são aqueles que não se dobram? Eu e você. Mesmo sendo imperfeitos, irmãos, nós cremos num único Deus. Então ele não vai vir atrás de quem invocou. Anne Gabriela, paz de Deus. Irmã Laura, paz do Senhor. Ou a irmã Laura, paz de Deus. Terezinha, paz de Deus. Então, meus irmãos, confiem no Senhor e se apegue a Ele.
porque Deus é Deus. Bom dia, viu, Anne? Olá, irmã Laura. Sueli de Jesus, paz do Senhor. Demis Silva, a paz de Deus. Então, irmãos, um recadinho de início. Me perdoem se esses dias eu estou sendo um pouco repetitivo. Tem coisas que o Senhor nos mostra que a gente não tem permissão de falar. Mas é como o Senhor me conhece. Paz de Deus, irmã Márcia, seja bem-vinda, bom dia. É como Deus faz e Ele me conhece. Eu jamais deixaria de alguma forma avisar. Irmão, se eu estou dizendo é porque faz necessário. Cubra a tua casa, cubra a tua família. Peça para Deus, Eliane, a paz do Senhor, Vicky, a paz de Deus. Clame a Deus, que a marca do sangue de Cristo o acompanhe. Esteja na sua casa, nas portas, na janela e principalmente com você onde quer que você vá. Porque Deus é Deus para guardar aqueles que estão cobertos por Ele. Aqueles que não querem nada, não são cobertos, irmãos. Aí Deus sabe o que vai fazer e sabe o que tem para chegar. Então, em nome de Jesus, tá, irmãos? Se cubra da cobertura do Senhor. Ah, irmão, mas eu não sei me cobrir. Peça para Deus a armadura de Efésios 6. Peça para o Senhor cobrir você com sangue, marcar você com o sangue de Cristo, marcar as portas da tua casa, janela. Irmãos, não é você pegar um suco de uva, o negócio sair marcando as portas, como eu estou vendo gente fazendo aí. Quando Deus alerta, irmãos, é espiritualmente falando. Dezene, a paz do Senhor. Vini, a paz de Deus. É espiritualmente falando, irmãos. É você buscar a Deus, clamar ao Senhor para que o mundo espiritual, aquilo que é espiritual, chegue até você. Tá, irmãos? A mão de Deus, a mão do Senhor, porque Ele é assim. Irmão Romero, a paz de Deus. Ederli, a paz do Senhor. Ele é com aquele que busca, aquele que clama. Então, irmãos, é um alerta mesmo, tá, irmãos? Eu falei, o Senhor mostrou ano passado, deu uma palavra para esse ano. Esse ano não seria um ano fácil, seria um ano que nós íamos viver de fé, que só vai subsistir aquele que tem fé. Se você não está firmado no Senhor, meu amado, minha irmã, meus irmãos, se firme. Alessandra, a paz de Deus, a paz do Senhor novamente a todos. Entendeu, irmãos? Não deixe de ouvir Deus falar. Não deixe. Sabe, não deixe de pedir a Deus para cobrir tua casa, tua família. É necessário, tá? Aline Cristina. Palavra de hoje, Salmo 1, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Mas eu vou lá falar um pouquinho de 1 Samuel 29, porque o Senhor me deu em sonho esse capítulo de 1 Samuel 29. E quando Ele dá, irmãos, algum recado ali Ele tem para alguém, para nossas vidas. Não é só para alguém específico, mas para nós, porque eu creio, irmão, então posso de toda a palavra que o Senhor entrega. Se não serve para mim, irmã Priscila, a paz de Deus, seja bem-vinda também. Se a gente não for, como é que eu vou dizer? Se a gente não for obediente, irmãos, e a palavra que chega, às vezes não estou passando por aquilo naquele momento, mas vai servir para mim em algum momento ou para passar para alguém. Deus abençoe, Ana, paz de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor para ler a palavra de Deus e também comentar um pouco sobre 1 Samuel capítulo 29, tá bom? Jane, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos. Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. A paz de Deus a todos. Muito feliz de estar aqui no meio de vocês. Pensei que não ia chegar a entrar aqui, mas Deus é bom, porque Ele até a hora segurou um pouco. Eu entrei um pouquinho atrasadinha, mas eu não deixei de estar aqui, tá bom? Alessandra Maciel, a paz de Deus. Bom dia a todos. Vamos orar? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor é perfeito. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Ajude-nos que a gente venha a aceitar e sempre agradecer o perfeito do Senhor. Aquilo que talvez que o perfeito do Senhor não se encaixe aquilo que muitos querem, mas o perfeito do Senhor é o melhor. É o melhor para todos nós, porque é um perfeito cheio de amor, de carinho, de cuidado mesmo, quando às vezes são palavras duras, são palavras ali de correção, são palavras de atenção da parte do Senhor. Pai, obrigado, porque eu creio que em nome de Jesus, muitos de nós aqui, a maioria de nós aqui já estamos aqui sendo forjados pelo Senhor há mais de 3 anos. Aprendendo dentro da Tua palavra, aprendendo que o Senhor
sempre, sempre chega na hora certa. O Senhor sempre vai fazer o que é melhor para nós, mesmo que vai contra aquilo que a gente deseja. Mas é o melhor, porque o Senhor é o único que conhece o futuro. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixa e nem não nos desampara. Visita cada família, cada lar aqui representado, as irmãs de Cristo da live, do grupo, do YouTube, da onde, Pai, essa live chegar. Que em nome do Senhor a tua palavra chegue. Que em nome do Senhor a visão que o Senhor quer que os teus filhos enxerguem, aquilo que o Senhor quer que eles vejam, que assim seja feito. Deus amado, Deus bendito, alerta o teu povo. Mostra a eles também, Pai, aquilo que o Senhor tem mostrado a muitos de nós, que estamos aqui para ser ferramenta nas tuas mãos. Não é só a mim que o Senhor tem mostrado. O Senhor tem mostrado a outros, mas o Senhor nos pede silêncio. Mas de alguma forma o Senhor me conhece que eu não ia deixar de avisar o teu povo. Então, em nome de Jesus, Pai, permita que eles também enxerguem, para que se preparem para tudo o que está por vir. Mas o Senhor é um Deus que os teus filhos não vão perecer. Os teus filhos não vão deixar de ter um guarda, um escudo protetor da tua parte, para ser guardados, para ser blindados por tudo o que está para se cumprir. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Em nome de Jesus. Eu te louvo e lhe agradeço. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Louvado seja, glória, glória, seja dado ao Senhor. Amém. Amém. William, Enzo, Eric, a paz de Deus. Irmã Patrícia, de novo. Irmã Márcia, paz do Senhor. Paz de Deus a todos, irmãos. Glória sempre, sempre dando ao Senhor. Palavra de Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. É o que a gente vai ler aqui, Eduardo, a paz do Senhor. Mas eu vou falar um pouquinho ali de 1 Samuel, antes de entrar na palavra de hoje. 1 Samuel, capítulo 29. Irmãos, ali é um caso que ocorreu. Davi havia fugido de Saul porque Saul queria matá-lo. E ele vai se esconder ali, irmãos, perto das propriedades onde havia os filisteus. E ali ele vai numa cidade próxima, mas ele é reconhecido. Eu acho que, se não me engano, no capítulo 21. Deus abençoe, irmã Malu, a paz de Deus também seja bem-vinda, viu, irmã? A paz do Senhor. Então, eu acho que no capítulo 21 de 1 Samuel até o 27, ali ele conta isso que eu estou falando aqui. Davi é reconhecido naquele meio. Só que aí ele dá uma de doido, irmãos, para que ele não seja morto, porque Davi era conhecido, mas ele estava fugindo de Saul. E ele não ia se deixar, e Deus não ia deixar que acontecesse nada com ele, até que aquilo que o Senhor prometeu a ele se cumprisse. Então Davi dá uma de doido, e o rei Ax, um dos filisteus, reconhece, mas acaba vendo ele que ele não estava bem da cabeça, então deixa com que ele fique ali. Davi fica morando com os filisteus ali numa cidade próxima, ele conversa, faz uma aliança com Ax. Ax acaba deixando, ele fica mais ou menos 1 ano e 6 meses morando junto com os filisteus, que eram inimigos do povo de Deus. E ele fica ali, eles deixam, não mexe com ele, acho que ele está meio doido da cabeça, e fala, não, você pode ficar aí com o seu exército, e ele fica ali. E ali, irmãos, ele é como se fosse uma aliança. O príncipe, o rei Ax, acaba tendo uma confiança em Davi, porque Davi ali não causa problema, ele não foi lá para espionar, ele não foi lá para, vamos dizer assim, como o cavalo de Troia, que foi colocado no meio da cidade, e ali depois eles destroem a cidade inteira, porque havia soldados ali dentro. Mas Davi não, Davi só estava querendo ficar em paz, ficar ali protegido por conta de Saul, que queria matar ele. Aí chega um dia que os reis, os outros, vamos dizer assim, prefeitos e governadores filisteus ali, fazem uma reunião para poder atacar a Saul e o exército de Israel. E Davi está ali. E junto com Ax, ele ia subir contra Saul e o exército de Israel. Por quê? Até porque ele estava grato, porque eles deixaram ele ficar ali. E Davi estava disposto a ir com eles para lutar. Ele ia vir na retaguarda junto com o rei Ax, mas ele ia. Só que quando chega na reunião dos filisteus, os outros desconfiam de Davi. E fala assim, olha,
pode despedir esse daí, que a gente não quer isso com a gente não. Porque eu não confio nele. Ele pode, de repente, no meio da batalha, se arrepender e se voltar contra nós. Ele junto com o exército que ele veio aí. Então pode mandar ele embora. Aques pega e fala, mas eu não vi nada de mal, ele sempre foi bom, ele até hoje viveu esse tempo, 1 ano e pouco aqui, nunca deu trabalho, sempre esteve trabalhando como se fosse nosso servo, ajudando, eu confio nele. Mas os reis falaram, não, pode despedir ele que a gente não quer ele aqui. CVR, a paz de Deus, seja bem-vindo, bom dia. E Aques chega a Davi e fala, olha, eu sinto muito, mas você não vai poder subir com a gente para a luta. Pegue os seus servos e vai-te embora. E ele pega e fala, mas o que o Senhor achou em mim? O teu servo não foi bom, nunca fiz nada contra você. Aí Aques fala, eu bem sei que bom você é, mas os outros não, e é melhor você partir. Amanhã de manhã você pega suas coisas e vai embora. Paulo Freitas, Lavínia, a paz de Deus. Davi fica triste, irmãos, porque ele queria ser grato àqueles que foram e aquele que acolheu ele. Os outros não, mas quem acolheu ele, Aques, acolheu ele. Então ele queria ser grato e de alguma forma ele iria, irmãos, por gratidão subir com eles para a batalha. Mas o Senhor, vou dizer assim, ele na hora ele não entendeu que era a mão de Deus, que não queria que ele fosse junto, que ele subisse junto para ir contra alguém, principalmente o povo que ele ia liderar, ele ia ser rei logo lá na frente. Então não ia ter cabimento Davi subir com os filisteus, lutar contra Saul e o povo de Israel, sendo que ele ia ser rei deles logo em breve. Como eles iam aceitar Davi como rei se ele foi e subiu junto com os inimigos para lutar? Então o Senhor fez sim, o Senhor colocou a mão e moveu para que Tanzo, a paz do Senhor, Bob, a paz de Deus, mexeu ali naquilo que já estava certo para acontecer, para que Davi não fizesse aquilo. Davi foi sim, chegou de madrugada, pegou seus homens e foi embora. Meu irmão, minha irmã, às vezes aquilo que está certo já está, já é um plano que já foi feito. Quando não é para o bem daquilo que o Senhor forjou ou formou, o que o Senhor prometeu para a tua vida, vai ser frustrado. Vai ser mudado. Porque Deus quer que se cumpra aquilo que Ele lhe prometeu. Não que você saia e faça lá, João Felipe, a paz de Deus seja bem-vindo. Vá fazer algo que depois lá na frente vai lhe causar dor, vai lhe causar problema e vai lhe afastar daquilo que o Senhor lhe prometeu há muito tempo. Se Davi tivesse subido, irmãos, com os filisteus para lutar contra o povo de Israel, o Elsa, a paz do Senhor seja bem-vindo. Tivesse subido para lutar, como é que ele ia fazer ele ser rei daquele povo logo lá na frente? Não tinha cabimento. Então o Senhor, dentro dessa palavra, irmãos, ele tem algum recado aqui. Às vezes aquilo que você planejou, aquilo que você já tinha até escrito num papel, feito como certo, talvez, irmãos, não vai ser da maneira que você quer, mas olhe com um olhar espiritual, que é o Senhor te dando o livramento de algo, para que você chegue próximo daquilo que Ele prometeu para você. Giovana, a paz do Senhor. E Davi, irmãos, estava ali já tudo planejado. Ele, o rei Aques, ele sabia que Davi era forte, que aqueles que estavam com ele ia fazer uma grande diferença dentro da batalha, porque eles eram grandes guerreiros. Quando ele ouve dos outros que não eram para levar, aquilo entristeceu o coração dele, e ele tenta persuadir os outros que não, que ele era confiável. Mas eles falaram, não. Pode ser que na hora da batalha ele mude de ideia e depois venha contra a gente. Então é melhor não, mande ele pegar os homens deles e ir embora. Porque com a gente ele não vai. E Aques vai e fala para Davi, olha, infelizmente eu sei que você é um bom homem, as suas intenções são melhores. Eu vejo assim, tá, irmãos, que ele falou, eu sei que você quer ser grato a tudo que eu fiz por você, o tempo que a cidade que eu dei para que você ficasse aqui, mas você não vai poder ir. Pega os teus homens. E ele também não queria arrumar confusão com o povo dele.
Porque se Aques ficasse do lado de Davi, ele ia arrumar confusão com o próprio povo dele. Então ele falou, não, pegue os teus homens e vá-te embora. E ele foi. Irmãos, logo lá na frente, todo mundo que já leu a história de Davi sabe, depois de Davi é coroado rei, porque Saul morre, e ele vem se colocar no trilho daquilo que Deus havia escrito para ele. Então, meu irmão, às vezes, e mais uma vez, o Senhor está dizendo através dessa palavra, tem coisas que a gente planeja, tem coisas que a gente já tem como certo, e na hora não dá certo. E a gente fica ali remoendo, chateado, murmurando, mas por que não dá certo? Porque já estava certo de eu ir. Às vezes, irmãos, pode ser a tua história como a de Davi, você ir a algum lugar com alguém, que você tinha como uma confiança de alguém que você estava ali aliado, mas não é isso que o Senhor quer que você vá, mas vá com a permissão dele e vá com ele, não com outros. Então não pense que aquilo que você tinha como certo, que para você era uma coisa grandiosa, tá? E não ocorrer, não murmure. Só fale para o Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, porque só o Senhor sabe o porquê que não foi, que não aconteceu. Tá bom, irmãos? E todo mundo que conhece a história sabe. E depois disso, Davi não demorou muito, foi coroado. Porque Saul morre, aí Davi toma o seu lugar que é de direito. O lugar de Davi chega de ser rei do povo de Israel e de toda a lei, né? De todo mundo. Advogado, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não se desespere com aquilo talvez que você planejou e não deu certo, ou não teve êxito, você não conseguiu concluir. Porque tem coisa que o próprio Deus não permite, para que aquilo que ele lhe prometeu chegue nas tuas mãos. Porque se ele permitir, Rita de Cássia, a paz de Deus, ele vai fazer com que os planos que ele tinha para você fiquem mais longe de chegar. Eu sempre falo aqui essa frase, né, irmãos? O Senhor é o único que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Nós não podemos nem mudar o passado, se a gente não entender que a gente tem que viver bem o presente, e o futuro não tem como, é incerto, está nas mãos do Senhor. E só Ele pode mudar, só Ele sabe o que vai ocorrer. E muitas das vezes, irmãos, coisas que a gente planejou, que a gente quer para nós e não acontece, é porque lá na frente o Senhor sabe que vai ter algum peso, vai ter alguma coisa que não vai ser bom para os filhos dele. Então Ele não permite. Mas essa história de Davi, irmãos, é um complemento, porque o Senhor me deu em sonho, e Ele não me tirou isso, irmãos, até que eu viesse aqui falar. Ele não ia deixar com que eu deixasse de falar. Então é porque tem gente que precisava ouvir. Tá, irmãos? Talvez as pessoas estão ali, mas desconfiaram de mim, eu queria ajudar, aí ficaram. Irmãos, ouça a voz de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Tem coisa que não é para ser feita agora. Tem momentos que a gente tem que entender que Deus nos frustra, às vezes, irmãos, para que a gente chegue mais próximo da nossa bênção. Não é para ver a gente triste, a gente chateado, mas para a gente entender que o que o Deus faz por mim e por você é perfeito. Tá bom? Glória a Deus, Fábio. A paz do Senhor. 1 Samuel, capítulo 29. Eu dei uma resumida aqui, tá, irmãos? Se vocês puderem ler o capítulo 29 inteiro, eu creio. Moche, a paz do Senhor seja bem-vinda. Luciana, Raquel, Mariana, irmã Raquel, a paz de Deus. Então vocês vão entender melhor. Mas saiba que aquilo que talvez você tenha como certo não ocorreu, é porque foi a mão de Deus. Tá bom? Te resguardando. Porque logo em breve aquilo que Ele prometeu, Ele lhe entregará. Glória a Deus, a paz de Deus. A palavra de hoje, tá, irmãos? A nossa palavra, a paz de Deus, viu, irmã Raquel? Nós falamos aqui um pouco de 1 Samuel, capítulo 29, dali de Davi com Aques, ali no tempo que ele estava escondido no meio dos filisteus, estava preparado ali para guerrear contra o próprio povo dele. Mas Deus não ia permitir, mas foi livramento para Davi. Porque senão a coroação, o reinado dele ia ser um pouco difícil, porque ia ter aqueles que iam falar, olha, mas esse aí é o nosso rei, não foi ele que subiu contra nós, junto com os nossos inimigos e quase acabou com a gente. Veja bem a dificuldade do reinado que Davi ia ter se ele tivesse ido, irmãos. Sem ele teve opositores, imagine ele subindo para lutar. Então, irmãos, aquiete. Deus sabe o que está fazendo.
vezes para você foi uma frustração. Talvez para você, vai ser uma perca. Foi uma perca, não é uma perca. Cleiton, paz de Deus, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor. Para Deus é aquilo que Ele está fazendo por você, por amor, para que você chegue mais perto daquilo que Ele lhe prometeu. Amém? Amém, irmãos? A nossa palavra não é essa, é Salmo, tá? Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Salmo conhecidíssimo, mas que tem muito a nos ensinar. Tem até um pouco a ver com isso que a gente acabou de falar aqui. Amém, meus irmãos? Vamos orar novamente para ler Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que é a nossa palavra, para a gente poder depois orar e irmos dormir alimentados pelo Senhor, porque Deus é bom, verdadeiramente Ele é bom. Tá bom, irmãos? Cláudio Honor, a paz de Deus seja bem-vinda. Glória a Deus, meu Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, por esse início de live aqui, onde o Senhor nos deu um alerta, nos trouxe aqui uma palavra, porque é abençoadora cada palavra do Senhor, porque é ensinamento. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor deu para muitos de nós aqui, que talvez para nós pareceu uma frustração, pareceu que, Pai, mais uma vez não deu certo. Mas não é porque dessa vez não deu certo porque o mal impediu ou porque não é porque o Senhor está movendo para que as nossas coisas, aquilo que o Senhor prometeu para nós, chegue nas nossas mãos e que a gente não vá adiante e com aquilo que a gente tinha planejado porque ia causar algum embaraço lá na frente. Obrigado, meu Deus, pela palavra de 1 Samuel, capítulo 29. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ensina tanto, Pai, tanto, tanto, tanto. Até porque, para Davi entender que ali não era o lugar dele, ele viveu ali, Pai, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses mais ou menos, e havia o povo, ainda tinha gente desconfiado dele, da lealdade dele. Então ali não era o lugar dele. Quantas pessoas, Pai, estão vivendo dentro de lugares onde as pessoas não veem, desconfiam, não acreditam nos teus filhos. Mas o Senhor nos prometeu a muitos de nós nos tirar de Lodebar, nos tirar de um lugar onde nós não somos aceitos. Pai amado, Pai bendito, obrigado, porque é assim que o Senhor nos mostra que a tua palavra se cumprirá na vida dos teus filhos e filhas. Davi ficou um pouco frustrado, mas ele verdadeiramente percebeu que além de ele não poder ir contra o próprio povo dele, porque ele ia reinar sobre eles, ele também não poderia ficar num lugar onde as pessoas não confiavam nele. Não poderia andar com pessoas que não confiavam nele. O rei Ax era o único que acreditava nele. Os outros viram ele conviver ali 1 ano e 6 meses e duvidavam de Davi. Então, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo que precisava ouvir essa palavra entenda que tudo é para o nosso bem. Então, obrigado, Deus, porque nós cremos que as nossas promessas já estão chegando, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Cleiton, a paz do Senhor, Silmar, a paz de Deus. Meus irmãos, até na oração Deus ainda falou mais, e é verdade. Como que você vai andar junto com pessoas que desconfiam de você? O único que confiava em Davi ali era o rei Ax. Os outros sabiam da existência de Davi ali há 1 ano e pouco, mas não confiavam nele. Como que a gente fica num lugar que as pessoas não dão crédito? Cida, a paz do Senhor. Jéssica, a paz de Deus. Karine, a paz de Deus. Como, irmãos? Não tem como. Então foi 2 ensinamentos aqui. Você vê que a gente orando, o Senhor ainda fala mais. Não foi só porque Davi não era para lutar contra o próprio povo dele, porque o Senhor ia colocar ele como rei daquele povo. Mas também para ele entender que não é lugar, irmãos, de você estar com uma pessoa na qual as pessoas não confiam em você, não acreditam. Como é que você anda junto com pessoas que desconfiam de ti? Davi só viu pureza e às vezes sinceridade de uma certa forma do rei Ax. Mas e os outros que viu ele conviver ali 1 ano e 6 meses e nunca fez nada contra eles, se serviu eles, para falar a verdade. Davi servia a eles. Mas na hora de firmar a aliança, desconfiaram. Então, meu irmão, saiba que Deus, quando faz uma coisa do tamanho como fez com Davi, que Davi ficou chateado, mas foi por bem dele, foi um livramento da parte de Deus. Um livramento para que ele chegasse
onde Deus havia escrito. Logo depois, irmãos, não demorou. Se quem leu o capítulo 30 e mais um pouquinho, vai ver que Davi é coroado. Porque Saul morre e Davi toma o seu lugar, que o Senhor já havia prometido. Sertanejo, a paz de Deus. Então, aquilo que é teu, irmãos, se você seguir conforme Deus está lhe direcionando, como Deus está lhe mostrando, não fique triste com coisas que às vezes não dá certo no caminho, porque é como foi com Davi. Não tem como, irmãos. Se vai te causar algum desconforto, se você vai se sentir excluído, se você vai se sentir diminuído, humilhado, o Senhor não vai deixar. O Senhor quer que você seja honrado. Então, irmãos, ouça essa palavra. Se você se encaixou dentro dessa história, Deus tocou através do Espírito Santo, porque Deus testifica a palavra no nosso coração. Que em nome de Jesus, agradeça, louve ao Senhor, porque foi o livramento do Senhor. E aquilo que Ele prometeu vai chegar, só porque você entendeu. Assim como Davi depois entendeu, que não tinha como. Mas Deus é Deus, irmãos. E Ele nunca vai deixar com que a gente faça algo que vai nos prejudicar lá na frente. Tá bom? Bento Farias, a paz de Deus. Nós vamos ler lá Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Rosineide, a paz de Deus, seja bem-vinda. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A mesma coisa não acontece com os ímpios, mas aquele que medita na lei do Senhor, como nós temos feito aqui, irmãos, há uns 3 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, aprendendo da palavra do Senhor, recebendo cada palavra que Ele tem trazido, irmãos. Isso é ensinamento, isso é você meditar. Quando eu falo aqui, irmãos, depois você, quando tiver um tempinho, lê o capítulo inteiro, você está meditando novamente. O meditar de noite, irmãos, não é você ficar o dia inteiro, não. É quando você sempre que ouvir e lembrar, ficar ali e começar, Pai, o que mais o Senhor quer dizer dentro dessa palavra? Senhor, eu entendi dessa forma. É isso mesmo? É conversar e ter uma intimidade com o Senhor através da palavra dele. Quando o Senhor fala aqui que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é você não andar conforme o conselho do outro. É como você não ficar ouvindo conversa daqui e dali. É você ter prazer em meditar na lei do Senhor, que diz que ouça Ele, olhe para Ele, confie nele, não duvide, porque tudo que Ele prometeu, irmãos, está escrito aqui, é para você, é para mim. Mas a gente não pode duvidar. Carinho, a paz do Senhor. Tudo, irmãos, que está escrito aqui, tem muita coisa que já se cumpriu e pouquíssima coisa está para se cumprir, para a chegada daquele grande dia que muitos de nós está esperando. Tá bom, Bento, a paz do Senhor, carinho. Luciana Alves, a paz de Deus. Então, irmão, tudo que Deus falou na palavra dele vai se cumprir, irmãos. Uma boa parte já se cumpriu. E falta pouco para chegar aquele dia que eu creio, eu espero. Não sei, vocês que irmãos, vou falar a verdade, acho que a irmã Givanete aqui já teve uma live também, que falou que também anseia esse dia. Irmãos, porque do jeito que a gente está vendo, a humanidade, é preferível que Deus volte logo. Para encontrar pelo menos aqueles que ainda continuam firmes com fé. Sabe, irmãos? Porque o mundo está muito, irmãos, difícil. E o que vai ficar mais difícil daqui para frente. Então, irmãos, nós temos que sempre olhar para o Senhor e pedir a Ele, Pai, tem de misericórdia. Olha para nós. Senhor, nós esperamos Deus com ansiedade, não ansiedade de doença, tá, irmão? Que é uma doença que está aí espalhando e as pessoas estão bem, sofrendo muito. Mas a gente com ansiedade esperando a volta dele. Porque o que o mal tem se aumentado, o que o homem tem feito até mesmo contra Deus, e isso a gente viu, irmãos, durante essas festas aí.
E temos visto ano após ano e sem medo nenhum. Então que Ele volte para nos buscar, porque eu não vejo a hora, irmãos, de estar ali sentado à mesa que o Senhor preparou para todos nós, naquele lugar que já está preparado. Jesus só está esperando a ordem de Deus, do Pai, porque nem Ele sabe o dia. Quando o Pai falar vamos, Ele simplesmente obedece e vem. Então, irmãos, vamos louvar sempre, agradecer ao Senhor, glorificar o nome dEle. E também, irmãos, sempre com o coração saudoso e esperançoso, não vê a hora disso acontecer. Porque, olha, irmãos, tinha uma moça aqui desaparecida no estado de São Paulo, com 17 anos, eu acho que é no interior, se não me engano. E fazia uma semana que essa jovem saiu do trabalho, pegou o ônibus e desapareceu. E a gente sempre vendo ali, Pai, dá um sinal, tente misericórdia. Eu, sinceramente, irmãos, achei que era mais uma jovem, como muitas outras, que simplesmente cansa, briga com os pais, some na vida e acha que vê as reportagens, não tem coragem de ligar para o pai e para a mãe e falar, olha, não aconteceu nada comigo, eu estou bem. Não, dessa vez não. Encontraram ela hoje, infelizmente, já sem vida. Para a mãe e para o pai, que são senhorzinhos, o pai é idoso, a mãe também. Ela tinha 17 anos, se não me engano. E uma dor muito grande, mas uma pessoa que faz uma coisa dessa, sabe? E vê os pais procurando, não tem coragem de ligar, mandar alguém ligar, falar, olha, é tal lugar, tá em tal lugar, para a pessoa enterrar a pessoa com dignidade. Não, deixa lá, tenta esconder, mas Deus não deixa. Mesmo que a dor dessa família é muito grande, que eu até peço aos irmãos de voltar orando agora, Deus tenha a misericórdia desses pais, porque justamente no dia que o pai não foi buscar ela no ponto, porque o pai tinha costume de buscar ela, o carro quebrou naquele dia. E ele, sendo idoso, tinha problema de locomoção, não pôde ir. Assim a reportagem está falando, e a mãe já é idosa, então não podia andar 15 minutos para esperar ela no ponto. E ela desceu só, e nessa descida não voltou mais. Então, para Deus acalentar o coração deles, porque justamente no dia que o pai não pôde ir, que a mãe também não tinha condição de buscar, aconteceu tudo isso. Mas Deus é Deus, irmãos. Então eu tenho visto a maldade se multiplicar, não só nesse caso, como em outros aí. E Deus, irmãos, tenha misericórdia de todos esses que estão sofrendo por coisas parecidas. Mas a gente, por isso que eu digo, eu anseio com a volta de Deus e que seja breve, irmãos. Sabe, eu deixo de lado até as minhas promessas que ainda não chegou, se for para Deus voltar agora. Porque vai encontrar pessoas, irmãos, com fé, pessoas com esperança, pessoas com, mesmo passando por lutas, olhando para Ele. Mas se as coisas não mudarem, irmãos, muitos vão ficar pelo meio do caminho, porque a jornada não tem sido fácil para ninguém aqui, eu acredito. Quem crê em Deus sabe as lutas que estão passando. E eu, para mim, irmãos, é muito triste eu ver essas coisas. Eu fico triste porque eu me ponho no lugar do outro. Tem gente, hoje em dia as pessoas não se põem mais no lugar do outro. Tem gente que fala que é bem feito, vai saber o que provocou, vai saber o que fez. Irmãos, antes de você falar o que a pessoa fez, olha para a família, ela tem uma família. Se ela fez algo de errado ou não, ou ela buscou a prova do que aconteceu dela, irmãos, eu não acredito que alguém, sabe, pensa que vai terminar dessa maneira. Largada no meio do mato, já há uma semana, que não tem mais o que fazer, vai simplesmente pegar ali o que sobrou e vai enterrar. A família nem chorar vai poder fazer um velório, um enterro de... Então, irmãos, é uma coisa, é isso que eu estou dizendo, do que eu tenho visto aumentar. As pessoas estão muito duras, as pessoas, está escrito na Bíblia, com amor ia esfriar e verdadeiramente está esfriando. E a gente, é por isso que eu digo, que Deus, eu peço a Deus todos os dias, que se Ele vê que muitos de nós, irmãos, vamos ficar no meio do caminho, que Ele volte, para que a gente não pare, não desista, porque não está sendo fácil. Ver o que está sendo feito, as afrontas que fazem para Deus o tempo todo, às vezes é qualquer coisa. Eu mesmo, irmãos, ontem teve um rapaz aqui, entrou aqui para fazer chacota, falando coisas aqui, e como eu às vezes, irmãos, eu não tenho o costume de bloquear ninguém, eu fiquei procurando aqui,
E ele foi falando. Mas no YouTube também já teve gente assim, irmãos, de entrar para tirar sal, sabendo que é uma live de gente que está falando de Deus, que não está afrontando ninguém. Para que entrar para provocar o outro, para falar coisas, sabe, sem sentido, coisas que só pessoas de mal, às vezes ruins, de mal, já está tão perdido, que às vezes eu falo, irmãos, mas dentro de mim eu não consigo. Eu oro por essas vidas, porque são pessoas que estão perdidas, sabe? Perde tempo de vir para uma live de pessoas que estão falando do Deus Altíssimo, para ficar falando coisas sexuais, ou para ficar falando se você é feia, se você é bonita, se você é negro, se você é branco. Não tem porquê, irmãos. Isso é o amor, a falta de amor que as pessoas estão. Então, meu irmão, minha irmã, aqui Deus também está dando um alerta. Não se assente na roda de quem não tem nada para lhe acrescentar, em roda de pessoas que não vão te falar coisas para te fazer te levantar, lugares onde vai fazer você ficar mais para baixo, te diminuir, não desacreditar. Para você ver, Davi morou 1 ano e 6 meses com um povo onde ele só fez o bem, mas na hora de pôr a confiança nele, simplesmente duvidaram. Que dor que ele não sentiu naquela hora. Ele fala, nem aqui onde eu servi esse tempo todo, ninguém confia em mim. Ninguém acredita. Sabe, irmãos? Então, em nome de Jesus, a gente entenda. Agora, se a gente meditar na palavra do Senhor, o Senhor nos ensinou ali algo, dentro de 1 Samuel 29, que foi um livramento para Davi, mas também para ele entender que não tinha como ele continuar ali. E nem ter aquele povo como alguém que fizesse aliança, porque não confiavam nele. Como é que pode haver uma aliança onde uma das partes não confia na outra? Não tem como. Não acredita. Então não tem como. Então Davi teve ali o livramento para chegar na promessa do Senhor. E aqui o Senhor vem com o Salmo capítulo 1, onde ele fala, não se assente, não ande na roda de quem não tem nada para lhe falar, só fala dos outros, em nome de Jesus, mas medite na palavra. Porque se você estiver meditando, se você estiver ali sempre buscando o que Deus tem para lhe dizer, o que Ele pode fazer com você, você vai ser como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no tempo certo vai dar o fruto. E suas folhas não vão murchar. Pode vir o sol, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Nada vai lhe abalar. Por quê? Porque esse rio que você está firmado, as suas raízes, é um rio que corre todo o tempo. E é um rio que corre do trono de Deus. Vem com toda a sorte de proteína, vitamina, adubo. E que pode o inimigo tentar qualquer coisa, mas nada vai lhe ocorrer. Porque aquilo que Deus tem para aqueles que são árvores plantadas dentro do ribeiro dele, dentro da corrente de águas, irmãos, vão dar fruto. O inimigo querendo ou ele não querendo. Quer dizer, ele não querendo, porque ele nunca quer. Né, para falar tem que falar como um mundo, né? Querendo ou não querendo, vai acontecer. E é assim com o povo de Deus. Pode todo mundo não querer. Ah, não quer, mas vai ter que ver, porque vai dar fruto. Em nome de Jesus. Lucilene, a paz do Senhor. Ensinamento, tá, irmãos? São 2 ensinamentos aqui. Um para uma pessoa que estava ali com algo como certo, mas estava ali aliançado, juntinho, e não tinham a mesma, o que a pessoa tinha para com o outro era o bem, mas o outro não estava vendo aquilo como bem. Então o Senhor vai fazer com que seja frustrado algo que era para ser feito, que era para acontecer. E você, em nome de Jesus, está tendo o livramento da parte de Deus. E depois, o que ocorre com Davi? Ele é coroado rei. Sobre aquele povo que, porventura, por conta de gratidão, ele ia lutar contra. Mas Deus não deixou. Porque Deus nos conhece e Deus sabe o que Ele tem para mim e para você. Então, irmãos, confia. E aqui, no Salmo 1, é confiança. É você obedecer o que Deus está dizendo, para que você receba essa bênção de ser uma árvore plantada junto às correntes de águas. Essas águas são um rio que corre do trono de Deus. E Ele mesmo garante que nós vamos dar fruto na época certa. E as folhas não vão murchar. Tá bom? Mesmo conhecendo a palavra como eu também conheço, irmão, eu estou passando por esse vale do deserto. Não é, irmão? Estamos passando. E é incrível, irmão, todo mundo que eu conheço
Eu só não falo aqui, irmãos, porque eu já falei que eu sou, quando a gente é escolhido por Deus e eu tenho um trato com Deus, minhas coisas é com Ele, eu falo com Ele. Se Ele quiser me dar, Ele dá, se Ele não quiser também não dá, e glória a Deus. Mas eu tenho visto, irmãos, muito do povo de Deus, estou falando povo de Deus, irmãos, aqueles que estão firmados na palavra, tá? Porque o povo de Deus, a maioria, está meio perdido no tempo, está meio perdido na caminhada. Mas o Senhor há de trazer de volta, quer seja por bem, por amor ou pela dor, mas vai trazer de volta. Mas a gente tem passado sim por estreito. E se não fosse a fé, nós não estaremos parados na beira do caminho. Lembra daquela visão que o Senhor me deu numa live que a gente estava aqui? Eu comentei de pessoas sentadas na beira da estrada. E atrás delas o Senhor me mostrava, irmãos, uma plantação todinha pronta para ser colhida. Mas as pessoas estavam sentadas à beira da estrada com a mão estendida, como que pedindo, esperando que alguém parasse para lhe dar algo, para lhe tirar daquele, para colocar de novo na estrada. Mas o Senhor falou bem, depois me mostrou dentro dessa visão. Eu falei, Senhor, mas por que com aquele tanto de alimento ali atrás, pronto para ser colhido, as pessoas estão de costas e pedindo com a mão estendida para frente, para a rua, para a estrada, e não olhou para trás para de repente se alimentar ali das espigas. E o Senhor falou assim, filha, são pessoas que pararam no meio do caminho. E ali elas vão ficar esperando que alguém pegue pela mão e as puxe. Só que quem está na estrada, irmão, já está sofrendo, está na caminhada, não vai parar para poder, mal está conseguindo se carregar, quanto mais puxar o outro para ser carregado junto. Então o Senhor não quer filho, e o Senhor falou bem claro, eu não quero filho meu parado na beira da estrada esperando o outro para que puxe, mas que eles continuem marchando e entrem na estrada, na fila e vão sempre para frente. Depois o Senhor me mostrava a porta, aquela porta estreita, que eu sempre digo aqui, que todos nós vamos passar. IPT, a paz do Senhor, Flight, a paz de Deus, Fragment, a paz de Deus também.